nossa República recebe hoje um nome conhecido dos bastidores da gestão pública e da política mato-grossense. Gonçalo Aparecido de Barros, empresário, contador, advogado, foi superintendente e diretor da Associação Mato-Grossense dos Municípios, secretário de Cidade do Estado, secretário de Infraestrutura e Saúde de Vargem Grande. Mas é na área de pesquisas eleitorais que ele atua hoje e é por isso que está aqui. Gonçalo Aparecido de Barros, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado esse meu convite. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. É uma honra estar aqui na sua casa, principalmente para falar aí de algumas possibilidades do nosso estado. Imagina, a honra é toda minha, Gonçalo. Você tem se mostrado ao longo da sua uma história importante como gestor público, mas é muito destacado na área de pesquisa, muito respeitado na área de pesquisa, e a gente fica entusiasmado, né, de ter aqui alguém tão próximo com essa capacidade sua de produzir pesquisas e de fazer análises eleitorais importantes. Eu queria saber o seguinte: como é que você analisa, vou começar pela questão nacional, depois a gente vem para cá, como é que você analisa esse cenário? Qual é o cenário real da disputa neste momento, da disputa presidencial? Lula vem aparecendo na frente em algumas pesquisas, vem reduzindo a sua rejeição. Flávio Bolsonaro, que seria o principal adversário, num movimento inverso. Há viabilidade real de segundo turno, isso não tem jeito de evitar, e em que condição esses dois começam o processo eleitoral, a campanha eleitoral efetivamente? Mauro, essa questão das extremidades, ela já vem pautando essas eleições desde 2018, um pouquinho antes. Nós vivemos uma situação no país que o extremismo ela baliza qualquer processo eleitoral, onde a gente vem observando que não se analisa a qualidade do candidato, as propostas de cada um, se analisa o lado que ele está, sabe? E se ele está para cá, ele é direita, ele tem essa conduta que está aqui, se ele é esquerda, e não se analisa o candidato em si. De fato, exatamente. Então, são candidatos basicamente produzidos nessa onda. Você, para falar a extremidade, os dois maiores líderes do país, né, que são líderes políticos hoje, que é o presidente da República, o Lula, e o ex-presidente Bolsonaro, que ainda se fala muito, né? Então, que sustenta basicamente a candidatura do filho. Exatamente. Né? E aí você analisa e vê o caminho que cada um desses dois percorreram, sabe? Então, o processo eleitoral, digamos assim, que os grandes protagonistas do processo eleitoral podem não ser candidatos, sabe? Eles, ou ele é um influente dentro de uma das extremidades, ou ele é um próprio. De repente, acontece aí um Vorcaro da vida e ele é o protagonista. Até agora, muda rumos, ressuscita adversário. Hoje, as campanhas eleitorais, elas são pautadas não de apresentar o candidato para a população, não de apresentar as propostas para a população. As campanhas são pautadas para destruir o outro lado. Então, é uma coisa engraçada, né? Não se fala de futuro. Se fala que o meu líder não é tão sujo quanto o seu. Aí fica difícil até uma análise que a qualquer momento pode surgir vir à tona um fato qualquer e muda tudo. Você está dizendo isso a propósito de que há uma certa incerteza em relação ao que pode acontecer daqui até as vésperas do processo eleitoral? Pode ter muita influência, mudar essa tendência, porque a gente percebe que há uma pequena tendência, ainda com espaço reduzido, mas há uma tendência de que
Lula esteja na frente ou comece a eleição, processo da campanha eleitoral só. Essa última pesquisa Quest, que foi divulgada semana passada agora, ela tem um dado curioso. O Lula, ele, de alguma forma, ele precisa ser estudado, até porque ele está sempre renascendo, ressurgindo, vai tendo qualquer tipo de dificuldade no caminho eleitoral ou da vida como toda a política dele, vão surgindo os acontecimentos e ele vai se livrando. O PT é uma coisa, o Lula é outra, o Lula é uma entidade, hoje ele é maior. Os dois líderes, o Lula é maior que a esquerda, do que o PT, e o Bolsonaro é maior do que sobra da direita. Então, surgiu neste momento, as situações, os acontecimentos, digamos assim, é desfavorável para a direita. Você percebe-se que no país todo, essa última pesquisa Quest, o Flávio Bolsonaro, que até apareceu como uma alternativa, forte, né? Exatamente, viável, já não, e por incrível que pareça, nós estamos no Centro-Oeste e o Nordeste, que já são as duas regiões, Centro-Oeste, Norte e Centro-Oeste, onde o Flávio Bolsonaro está pontuando menos, de acordo com a pesquisa Quest, né? Então, e aqui o Centro-Oeste, aqui no estado, foi 60%, 70% de voto Lula, o Bolsonaro, contra 30%, 35% do Lula aqui no negócio. Nós estamos fazendo uma pesquisa em Alagoas. Fizemos 2 pesquisas em Alagoas e percebemos Maceió é a única capital do Nordeste onde o Bolsonaro ganhou do Lula. Na capital, mas perde no resto do estado, sabe? E é uma situação interessante quando acontecem esses fatos novos, como o humor do eleitor muda consideravelmente. Pois é. Eu queria questionar você sobre isso exatamente. A gente vê hoje a direita parece ser muito maior do que a esquerda. No estado, sim. Não, no Brasil inteiro. No Brasil, sim. Né? Porque você tem uma direita que eu chamo não uma direita civilizada, que é uma direita mais institucionalizada, que não tem essa agressividade, né? São os liberais, que defendem, né? Mas que não entram no jogo dessa disputa de ódio, mas estão indo meio que de arrasto dessa figura emblemática que foi Jair Bolsonaro nesse período, por conta exatamente da grande bolha bolsonarista que se formou no país. Mas a gente percebe que a direita está dividida hoje em Mato Grosso e no Brasil inteiro. Total. Tanto é que a gente está vendo o Ronaldo Caiado da direita, está candidato à presidência, nós vamos ter outros candidatos da direita a presidente, né? E a esquerda está concentrada num único candidato. O que muda isso? Isso dá uma perspectiva, uma possibilidade maior para a esquerda ou não? Como a gente vem dizendo, são ondas, né? São fatos, né? E neste momento, a gente fala assim, a Quest e os outros institutos, e nós estamos fazendo aqui também, uma pergunta que ela se tornou obrigatória nas pesquisas. Aí lá embaixo, a gente, como a última pergunta, costumamos colocar isso, perguntando ao eleitor: você é lulista? Você é esquerda não lulista? Você é independente? Você é bolsonarista ou você é direita não bolsonarista? Então, a direita especificamente, os extremistas, esses acontecimentos não abalam aquela direita bolsonarista. Eles representam que tamanho? Exatamente. Agora, a direita conservadora, aquela direita que ela tem, ela não é, que ela fala, não, eu não sou bolsonarista. Ela não deixa de ser direita para migrar para a esquerda jamais. Mas ela repensa. E essa queda do Flávio Bolsonaro está ligado a isso. Sabe? Porque a direita não deixou de votar no Flávio Bolsonaro para votar no Lula, não.
O Lula manteve a votação dele lá, subiu um pouquinho, dentro da possibilidade das Mas esquerdas. teve um aumento. Teve um quase 10 aumento, pontos, mas né? dentro da própria esquerda, sabe? Dentro da própria esquerda. E o que acontece? E houve um recuo. É normal, por exemplo, o PP e União Brasil, que compõem essa federação, anunciaram, logo após a questão do Banco Master, do Volcar lá com o Flávio Bolsonaro, que não caminhariam com o Flávio Bolsonaro. O que significa isso? São os acontecimentos, sabe? Eles vão caminhar com quem? Ela é uma terceira via? É o Caiado? Qual que vai ser? Ao meu ver, isso que está aí, isso fortalece o Lula. Porque a direita, ela está cada vez mais dividida, sabe? E isso acontece aqui no Estado. Aliás, tem umas situações, tem uns fenômenos que não se explicam. Não tem como falar sem acompanhar essa movimentação política, né? Mas isso tudo que eu digo é o seguinte: o candidato, para ele ser líder na sua rua, ele tem que ser líder dentro da sua casa, pelo menos. Para ser líder no seu bairro, você tem que ser líder na rua. E assim sucessivamente. O candidato que não consegue um convite, uma intimação do seu partido para ele ser candidato, fica difícil, porque aí ele já nasce dentro de uma dificuldade. E é natural que as extremidades provocam isso, sabe? Não são as propostas, os currículos de cada candidato, aquilo que ele pode fazer. Isso não está em jogo, né? Não está em jogo. São teses, né, de comportamento. Exatamente. O cara foi lá, postou ali no TikTok, fez alguma coisa, tudinho e tal, lá, e ganhou a eleição. Sabe-se lá o que vai ser o resultado disso. Né? E isso, esse momento que passa a história recente política do país, ela está mudando até mesmo a maneira de se fazer pesquisa. Em que medida, Gonçalo? É que em 2024 aqui vamos citar como exemplo aqui Cuiabá, quase todo mundo errou e foi a primeira vez que o Instituto MT Dados errou uma pesquisa em Cuiabá, e nós erramos. Uma coisa é você errar, outra coisa completamente diferente é produzir erro. Temos os institutos de pesquisa precisam admitir que precisa mudar, precisa acompanhar a tecnologia, não abandonar o face a face, o campo, ir na casa das pessoas, não é isso não. Mas o que aconteceu especificamente em Cuiabá? Tem 120 mil servidores públicos em Cuiabá, sabe? Você manda os pesquisadores a campo, na rua, face a face, você não pode entrar em nenhum condomínio, vertical ou horizontal, nenhuma empresa, escritório profissional liberais, num prédio desse aqui você não pode, por questão de segurança. E está correto? Onde que você encontra esse pessoal? Como é que faria isso? A gente fazia as pesquisas, eu conversava com os proprietários dos mercados, Big Lar, tal, e a gente fazia, nem isso pode mais. Então, a gente não conseguiu ouvir essa massa. E aquela virada da última semana, a avalanche que as extremidades produzem em redes sociais, esses 30% que você não pega no campo, eles virou para um lado só e deu um novo rumo para a eleição. E como é que vocês estão se ajustando? Porque a gente percebe, por exemplo, você falou o corpo a corpo mudou, essa coisa da pesquisa por conta de... Mas a política se dá hoje muito no plano digital, que são as redes sociais. Né? Elas acontecem, as pessoas não se expõem tanto fisicamente, mas elas se manifestam muito pelas redes sociais, seja contra, seja a favor. Depois eu volto na questão da polarização, mas como é que vocês, Instituto de Pesquisa, estão entendendo enfrentando essa mudança, essa dificuldade? Olha, é o seguinte, nós constituímos, a partir de 2024, na verdade já estávamos estudando isso, montando um projeto de buscar a pesquisa híbrida.
buscamos uma plataforma, aprimoramos isso, testes e testes, mais de um ano, e o teste definitivo foi aqui, em 2020, depois da eleição de 2024. Nós erramos o primeiro turno e acertamos o segundo. Mas o primeiro turno foi um erro clássico, sabe? E que nós admitimos. Então, aí a gente buscou essa plataforma e a adequar, depois de um ano de estudo, de testes e tal, em que nós buscamos via o Facebook e o Instagram especificamente, com o recrutamento aleatório em navegação de rotina, onde esses questionários são aprovados pela plataforma do Facebook, aprovado pela plataforma do Instagram, e eles vão a campo. Essa plataforma ela tem que estar preparada, ali, que é com a palavra do momento, os algoritmos, que possam minimizar as tentativas e pegamos muita tentativa de fraude, sabe? E aí a gente, para cercar com auditorias e tal, uma proteção. Tudo isso para você ouvir 30% da população. Que está lá. Que está lá e você não consegue acessar no campo. A híbrida aqui, que mantém aquele plano amostral do campo. No estado a gente faz 1.580 entrevistas, está mantido as 1.500 entrevistas presencial e jogamos nas redes sociais, porque aí a ponderação, ela vai dizer tudo. A ponderação é o carro-chefe, onde nós vamos chegar ao seguinte: olha, o estado do Mato Grosso, ela tem a 9ª renda per capita familiar do país. O estado, ele subiu isso. Então, essa 9ª renda per capita familiar do país nos faz com que 10% da população tenha uma renda familiar acima de 10 salários mínimos. Você não pega esse pessoal na rua. Não tem que como. Entrar no shopping, tem que entrar no mercado, tem que entrar A questão de segurança, você vai abordar uma senhora, uma pessoa, qualquer que seja, é perigoso. Então então a gente está toda Mas essa... isso vale para todos os institutos de pesquisa do Brasil afora? Isso pode questionar a Quest, pode questionar sobre esses pontos de vista? Não, a Quest eu sei que ela faz também híbrida, não sei se está registrando. A Atlas Intel, ela só faz redes sociais, não faz nem sequer o campo, e ela tem a metodologia dela, tem o sistema de ponderação, e que é um instituto nacional, tem suas garantias, né? E a gente, o que está acontecendo? Dentro do estado, estamos fazendo fora também já. Essa questão híbrida. A gente ouve o campo, você vai dentro da casa das pessoas, que é possível entrar. A entrevista com uma senhora dentro de uma casa, você extrai o sentimento real. Dentro da casa do cidadão. Então, isso não pode, isso é fundamental. Você tem que manter o face a face, a pesquisa domiciliar, digamos assim, as entrevistas domiciliares, para poder garantir isso. E complementar com aqueles que não conseguem. Aí é uma ponderação. Olha, eu tenho 10% com essa renda, eu tenho 45% com essa tal, eu tenho X% no estado de recurso superior, X% de feminino, masculino. E a ponderação, você não tem como você deixar de ponderar gênero, escolaridade, faixa etária, renda familiar, sabe? E dar uma olhadinha também nessa questão das extremidades. Porque a direita, ela é mais atuante hoje, né? Nas redes sociais. Nas redes sociais, né? Que é o carro-chefe dela, grande parte da extrema-direita são as redes sociais, né? Gonçalo, eu vou pedir licença, a gente vai para um pequeno intervalo e volta num instante só. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nem toda violência é visível. Muitas começam com controle, com isolamento, com medo constante, bem antes do primeiro empurrão, do primeiro apertão, do primeiro tapa. E o mais preocupante é que os primeiros sinais ainda são ignorados. A gente precisa compreender que comportamentos violentos, agressivos e possessivos não surgem do nada. Eles são aprendidos, reproduzidos e naturalizados desde cedo. Por isso,
Preste atenção aos sinais. Ciúme excessivo não é prova de amor. Controle não é cuidado. Afastar você da família e amigos não é proteção. Tudo isso pode ser o começo de uma violência que tende a crescer com o tempo. Você não está sozinha. É possível romper esse ciclo e recomeçar com respeito, liberdade e segurança. Em Mato Grosso, a vítima tem voz e agressor tem rosto. Saiba reconhecer os sinais. Acredite em você mesmo. Procure ajuda. Denuncie. Disque 180. Acredite, antes que vire silêncio. Governo de Mato Grosso, não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com Gonçalo de Barros, que é pesquisador, consultor da MT-Dados, fundador do MT-Dados, uma empresa de pesquisa que vem se empenhando bastante aqui em Mato Grosso e que busca cada vez mais se aperfeiçoar. Gonçalo, a gente falava aí sobre essa questão da polarização e a gente percebe o seguinte: parece que não há espaço, ou está começando a ter um espaço, essa avaliação que eu quero que você faça, para um caminho do meio, quer dizer, para um caminho fora, um meio termo, fora da polarização, um caminho que possa agregar parte da centro-direita, parte da centro-esquerda e fazer disso uma candidatura viável. Por enquanto, a gente não vê número de pesquisa que aponte para esse caminho. Não, ainda não. O que dá para perceber é que o país, o Mato Grosso, está inserido, com certeza, essas extremidades ela vai diminuir. Até porque os dois maiores líderes estão de saída do processo. Né? Eu acho que esta vai ser a última eleição de extremidades ferrenha, de polarização ferrenha. De extremidade de posicionamento. Posicionamento. Né? Porque, assim, não se mistura, não se confunde com ideologia política. Não. Ideologia política é completamente diferente. Nem de prática. Exatamente. Nem de prática, porque Exatamente. você não observa as práticas da extrema-direita de uma maneira, da extrema-esquerda outra. Né? Exatamente. A gente vê práticas completamente diferentes. Não dá para dizer que, olha, o PT é um partido extremista. Não, nós temos partidos muito mais com duros, certeza. Né? Com certeza. O próprio pessoal que reviu também, já não é mais um partido da extrema-direita, da extrema-esquerda. Na verdade, parece que a esquerda brasileira ela está concentrada na centro-esquerda, está mais forte nessa posição mais ponderada. Não é isso? Sim. Quer dizer, o antagonismo existe por conta de uma rotulação, né? Exatamente. O que a gente está percebendo é que, para a felicidade, eu acho que do país, sabe, chegou num ponto que esse modelo precisa mudar. Esse sistema de fazer política precisa mudar. Nós estamos em uma situação. Nós fizemos uma pesquisa aqui em maio, e onde a gente fizemos 3 perguntas. Fizemos uma pergunta para saber do eleitor. Apresentamos uma lista de 15 áreas da administração que são responsabilidade da administração pública, que ele podia apontar até 3 que ele considerando que ele considere sendo aquelas que mais que preocupa o cidadão. E nós fizemos um teste com o crime organizado. Colocamos o crime organizado separado da segurança pública. Mas dentro dessa lista de 15... Dentro dessa lista de 15. Está no site da MT-Dados, resultado dessa pesquisa. O crime organizado, junto com a segurança pública, deu 31%. Acima da saúde, acima da educação, sabe? Infraestrutura. É uma preocupação muito grande porque
Você fala, o crime organizado é um risco iminente para o país. Já não sabe, a gente já não sabe Existe direito. uma sensação enorme de insegurança, né? A intenção era testar como um poder paralelo. Porque está sendo reconhecido como não é mais um item de segurança, sabe? É preciso... Oi? É um poder paralelo. Ele está constituído no país um poder paralelo. E quando vem o presidente americano e classifica as facções como terroristas, se enganam aquilo que foi uma pancada nesse pessoal. Não, ele subiu de patente. Para ele foi melhor. Porque o terrorista ele é mais importante, ele é ameaçador, ele ameaça mais. Então, eles passaram de organização. Um status político. Nós estamos incomodando os Estados Unidos. Aí vai falar, pô, nós estamos incomodando. Não, é muito status político. Status político. Deixa de ser um bandidinho, um criminoso, para ser um criminoso político. Dias depois, uma semana depois, a Datafolha fez uma pesquisa no país abordando bem parecido, mas o resultado é muito igual. O que o Mato Grosso, o que nós extraímos de Mato Grosso, com o que está extraindo do país. Isso tudo é uma moldagem de fazer política, sabe? A política precisa mudar, o sistema precisa mudar, né? Nós precisamos ter homens públicos, sabe? Que o interesse da coletividade, eu não estou dizendo que não exista isso. A gente precisa acreditar que existe, né? Hoje o Mato Grosso é um estado que é um estado rico, né? Dentro tanto se dizer, olha, a nona renda per capita familiar do país, em termos de crescimento, cresceu nos últimos 5 anos, cresceu 27% em termos de renda familiar, sabe? Eu acho isso um passo importante. Mas ver. Isso também não muda o resultado da eleição, né? Não muda. A pessoa de vida tem indicadores gerais. Não muda. Mas mantém, sustenta esse argumento mais conservador. Exatamente. Que tem a ver um pouco. Como é que as religiões influenciam isso? Nessa pesquisa da Quest, estavam observando os cruzamentos dela nacional, e a gente nós temos isso aqui também. E quando a gente. Um dos meios que a gente mede, você vê. O evangélico está um pouco mais para a direita e é bem considerável. O Flávio Bolsonaro ganha nos evangélicos e o Lula ganha no católico, sabe? Não que a direita não tenha voto entre os católicos. Entre os católicos. Tem muito, mas a preferência dos evangélicos pela direita e extrema-direita é flagrante, né? E o crescimento dos evangélicos, que hoje certamente tem 30% da população do país. Né? É desse tamanho? Ela fica entre 27%, 28% e 30%. Bastante. E a católica já foi muito maior que isso. Né? Com relação às políticas públicas, na área de programas sociais, as emendas parlamentares, essas inaugurações, como é que isso tudo pode influenciar? Você falou no começo, quer dizer que o grande alimentador dessa bolha são as redes sociais. Sim. Elas que estimulam, se sustentam aí. Né? Que no mundo real, no mundo que não é virtual, né? Vamos chamar assim, as políticas públicas elas têm alguma força, elas pesam na decisão do voto. Bolsa Família, programa de habitação, Minha Casa Minha Vida, essas coisas elas pesam na decisão do voto, ou isso não tem peso? O que tem peso é ser evangélico não ser evangélico, ser conservador não ser conservador, porque assim, que virou a defesa do conservadorismo se contra políticas progressistas, né, de direitos dos trabalhadores, coisas que eram mais a ver com a área social. Agora se trabalha muito o sentido contrário. Sim, né? Os programas sociais, quando são auxílio para auxiliar esse combate à fome e à pobreza, gerar oportunidades é uma coisa. Quando for salvação, se torna
aí a dependência, né, aí ela influencia no processo eleitoral, sim. Mas qual é a situação, por exemplo, do Bolsa Família hoje no Brasil, que beneficiou o Bolsonaro em determinado momento? Todos os dados, porque o Bolsonaro se elegeu em 2018 combatendo o Bolsa Família. O que aconteceu? Ele assumiu a presidência em 2019 e ampliou o Bolsa Família. Porque culturalmente já chegou. Não é que a gente está aqui falando, é contra o Bolsa Família, é contra. Não, mas tem que ter um auxílio, tem que ter um projeto para essas crianças. O projeto para esse país aqui é a longo prazo, sabe? Você cuidar de melhorar o homem de amanhã, investir na educação com tudo que puder, preparar o homem de amanhã. Isso é para ontem, né? Esses programas sociais, eles são importantes demais, mas precisa ter uma formatação de cidadania, sabe? E não pode nem sequer correr a suspeita de que ele faz parte de um programa eleitoral. Né? É uma outra outro caminho, né? Precisa separar, programas sociais como auxílio para a população. Hoje isso ainda tem, por exemplo, quem é beneficiário do Minha Casa Minha Vida, ele vota no Lula ou pode votar no candidato bolsonarista? O cara que recebe dinheiro do Bolsa Família, esse auxílio que você falou tanto, ele vota num e no outro, vota nos dois, vota mais em um. Como é que é isso? Eu queria saber o seguinte: de que ponto de vista as políticas públicas influenciam a direita ou a esquerda? Quem é mais beneficiado por isso? Olha... E aí vamos falar de todos os programas sociais, da universidade, FIES, essas coisas todas. Há muito tempo, aqui nós éramos bem jovens, eu ouvi uma frase do Tim Maia, em que ele disse: o Brasil é o único país do mundo que o pobre vota na direita, sabe? Mas não é essa a questão. A questão é o seguinte: a proliferação das redes sociais, ela atinge as camadas. Ela atinge de tal maneira que a manchete, a imprensa, tem um fator preponderante nisso, Mauro. Uhum. Uma manchete é capaz de apresentar uma mesma matéria, que é das redes dos programas sociais, de qualquer que seja, uma mesma matéria com sentidos, dois veículos, uma mesma matéria, a manchete diz tudo em relação ao que atribuir a quem isso, sabe? Isso, lamentavelmente, existe, né? Então, eu acho que existe precisa ter. O cidadão, ele tem que ter a responsabilidade na hora do voto, todos precisam, cada um fazer sua parte para poder melhorar esse país a democracia é fruto de uma conquista, é uma conquista, fruto de uma batalha enorme, né? Agora, você confundir democracia com anarquia, aí já fica complicado. E falando sobre isso, explicitamente, é por conta de como utilizar os programas sociais, né? Como precisam ser reformados, precisam ser abertos para que saibam tudo. É igual às emendas parlamentares, a tal emenda PIX, sabe? Qual que é o fundamento disso? Você pega onde estão os problemas de cada região, de cada cidade, de cada estado, de cada cidade. Está no município. Onde está o dinheiro? Onde está o recurso? Está no federal, depois no estado. Lá é o último, sabe? E essas situações precisavam, não é que acabar com essa concentração de poder. Não é isso, não. É que maneira que vai se investir em cada região do país que realmente mereça, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós temos hoje, nesse período de pré-candidatura, pré-campanha, porque ainda não aconteceram
as convenções, começa a acontecer agora, acho que agora com o PL faz a primeira, antes do programa nosso, esse que nós estamos conversando, ir ao ar, já vai ter feito. Mas eu queria te falar o seguinte, nós temos hoje pelo menos 13 pré-candidatos, olha o número emblemático, 13 pré-candidatos à presidência da República, sendo que estes, a grande maioria, Figurantes. Né? Não, são partidos, representam partidos pequenos, e alguns vêm se destacando, né? Eu até, Renan Santos, que é do Missão, vem se destacando por conta das redes sociais. Vem, né? Fazendo... já está lá movimento. Na terceira colocação pelas pesquisas nacionais, surpreendendo, né? Junto com o Caiado. Zema, junto com o Caiado. Mas são todos partidos de direita, né? A gente pode pegar aqui, nós temos o Lula, que é do PT, aí depois Flávio Bolsonaro, Reinaldo Caiado e Zema, todos de direita, Aldo Rebelo, que... Recuou, né? Já não é mais, né? Mas era um candidato esquerda, colocando, né? Na condição... Não era da esquerda, ele era da esquerda, ele foi do PCB e virou um democrata cristão, e defendendo tese de direita, passando uma aí o partido retirou ele, né, e colocou lá o Cury nenhum. O Cury. O Augusto Cury está lá no Avante, é outro partido, né? Continua que é direita, o Cabo Daciolo mobiliza, aí no PSTU, que esse é um extrema esquerda, que é o Edson Dias, o Rui Pimenta, do Partido Comunista Operário, do PCO, que também tem aí o Joaquim Barbosa, né, que também não está muito, assim, não está fazendo pré-campanha, pelo menos, né? Estão citando... né? Cita o nome dele, mas ele tem uma... Mas não está em pré-campanha, não está declarado como candidato. Então, assim, a gente vê uma quantidade, mais da metade desses candidatos estão na direita. A direita está bem dividida. Qual que é a ideia disso? É se juntar e se unir lá depois? Eu acredito que é segundo turno, né? Quer dizer, qual que é o peso dessas candidaturas numa eventual, vou tentar fazer a pergunta bem objetivo, minimização dessa polarização? Se existe essa perspectiva, por exemplo, com o Caiado, com o Zema, se existe a perspectiva de reduzir um pouco, de surgir aí nessa campanha algum nome que tenha força de ser uma terceira via. Você responde já, logo depois do intervalo comercial. Agora vamos falar de um assunto muito sério. Os casos de dengue continuam sendo uma grande preocupação, mas a gente pode mudar isso se cada um fizer a sua parte. Coloque areia nos pratinhos das plantas, elimine todos os focos de água parada, sendo limpa ou suja, seja em garrafas, calhas, potes, e mantenha limpas as caixas d'água e piscinas. É sempre bom lembrar de cuidar da nossa casa, do nosso quintal, da nossa rua. E se você sentir algum sintoma, como febre alta, dor no corpo, dor ao mexer os olhos, manchas vermelhas na pele, náusea ou vômito, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e não se automedique. Com todo mundo cuidando e se prevenindo, a gente consegue cancelar a dengue de vez. Esse é um alerta do governo de Mato Grosso. Nossa República está de volta esta semana conversando com o pesquisador Gonçalo de Barros, que é empresário nessa área de pesquisa e é um nome destacado para analisar as pesquisas presidenciais. Vamos falar um pouquinho, eu deixei a pergunta aqui, se existe alguma perspectiva nas suas leituras de comportamento do eleitorado de surgir ou de se fortalecer uma candidatura terceira via, ou se vai continuar mesmo a eleição ficar decidida entre duas candidaturas, uma de direita e outra de esquerda. Eu acredito que essas candidaturas elas são importantes, até para dar opção, né? Mas ainda por essa polarização e essas extremidades ainda existirem tão forte,
elas só vão regular se vai ter segundo turno ou não. Só isso, não vai ter... Absolutamente. Isso aconteceu em 2022 com a Simone Tebet, que foi a terceira colocada e acabou decidindo a eleição de segundo turno. Podemos falar um pouquinho das perspectivas eleitorais? Nós estamos num momento bem complicado ainda, né? A pré-campanha está na rua, mas a campanha institucionalizada ela demora aí uns dias. Tem as convenções, etc. Como é que você vê o quadro eleitoral e essa dificuldade do União Brasil de definir se vai ter candidatura própria ou vai apoiar o Otaviano Pivetta por conta da decisão de Jaime Campos de enfrentar a convenção do União Brasil? Eu acho isso... o União Brasil é um partido importante, forte, com uma estrutura grande no Estado, né? E que essas incertezas acabaram esvaziando um pouquinho o partido, né? Perdeu deputados, perderam algum nome aqui ou ali e tal. Isso realmente... o Jaime ele tem se posicionado com firmeza e dizendo: sou candidato e vou ser, pronto, acabou e tal. Eu acho que ele tem o seu direito, né? Mas aí, o que é que realmente acontece nas reuniões internas do partido? Alguém sabe o que realmente acontece? A gente não sabe. Né? A gente não sabe nem se tem reuniões internas. A gente só ouve falar, alguém foi na casa de alguém jantou com alguém. Mas ficou no nível de pré-candidatos. Né? Exatamente. Então isso aí está chegando no momento que vai precisar definir, né? Não tem como. Você não tem como avaliar, sob o ponto de vista das pesquisas, quais os nomes que podem ir para o segundo turno? Deixa eu te dizer o seguinte, os nomes postos são competitivos. O Wellington continua nessa posição? Ele continua. Ele representa a direita. Ele tem um problema para se resolver com a extrema-direita. Ele tem um problema sério para resolver isso aí. A extrema-direita... A extrema-direita é o quê? O bolsonarismo? É o bolsonarista. Por exemplo, o prefeito de Cuiabá, prefeito da Vargas Grande, são os 4 maiores municípios do estado. Cuiabá, Vargas Grande, Rondonópolis e Sinop. E daí você coloca abaixo Primavera, Tangará e tal, essa coisa. Os prefeitos do PL declararam apoio para o Otaviano Pivetta. Então, existe um problema. Mas isso vira voto? Aí tem que ver a avaliação de cada prefeito. Tem que ver a avaliação. A questão das avalanches das redes sociais, há o risco de produzir um gestor que não... que assim, agrada uma pessoa, agrada mais o cara que está mais disperso, que ele não está tão ligado à política e tal, do que isso produz, e a gente vai ver agora o resultado nessas eleições do que foi o resultado das urnas de 2024. Sabe? A gente vai ver isso. Nós vamos ter a possibilidade de ver isso, né? E qual o patamar. Agora, quanto aos candidatos falando, eles são competitivos e dentro de um grau de importância de cada um dentro do seu grupo político, dentro do seu partido político. Mas eu vejo que a briga para o Senado, eu acho que ela tende a ser um pouquinho mais difícil do que para o governo. A gente vai chegar no Senado, eu só queria esclarecer, antes de entrar na discussão do Senado, é o seguinte: nós temos, por exemplo, o que é que explica o Wellington Fagundes liderar a pesquisa, em primeiro lugar, e Otaviano Pivetta, com toda a máquina pública, apoio do governador Mauro Mendes, figurar, em regra, em terceiro lugar, tendo Jaime em segundo? Como é que essa matemática, o que explica isso? O que explica essa preferência pelo Wellington? É por conta do bolsonarismo? O que se viu até agora é uma guerra de cada um apresentando suas pesquisas. Né? Uhum. Nós fizemos uma pesquisa em maio e estamos repetindo agora. Ela vai ser divulgada na semana que vem. Nós vamos repetir ela agora.
esse cenário, essa eleição, ela é muito parecida, e você vivenciou isso, com o que aconteceu em 2010. Não tem como falar da eleição de governador agora, de estado agora, sem lembrarmos de o que aconteceu em 2010. Você lembra que o Blairo Maggi vinha de 2 mandatos, uma alta aprovação, e o Silval Barbosa era o vice, e ele se elegeu no primeiro turno, acho que, salvo engano, foi o único candidato a governador que perdeu em Cuiabá e ganhou a eleição no primeiro turno. E aqui nunca teve sequer segundo turno, sabe? Então, o que acontece? Você pega o Otaviano Pivetta, que vem de vice dos 2 mandatos. E aquela oportunidade foi uma eleição dura em 2010, que foi o próprio Silval, candidato do governo, o Mauro Mendes, que disputou naquela oportunidade, e o Wilson, que tinha deixado a prefeitura de Cuiabá, sabe? E para a eleição terminar no primeiro turno, você vê a força do governo, de um governo bem avaliado. Não dizendo aqui que o Otaviano vai ganhar a eleição, de jeito nenhum, isso não tem nem como falar, até porque está tudo muito próximo um do outro. Não tem como desconsiderar a força de um governo bem avaliado. Isso não tem. Isso, para mim, por si só, a máquina pode mudar o resultado, já pode colocar o seu candidato lá, parte com a aprovação popular, sabe? É um governo de resultados, sabe? Tem a questão social, que falhou muito, pecou muito, pode atrapalhar em alguns pontos. Tem essa questão mediática. Eu já ouvi falar várias pessoas, políticos, jornalistas, falando que a questão social é um problema. Mas a Dana Virgínia Mendes fez um trabalho que despontou, pelo menos na mídia, de uma forma muito forte, muito pesada. Né? Qual é o ruído na questão social? Mas faltou ação, faltou política pública, o que faltou para eu acho que o governo se transformar num ruído? A gente faz pesquisa e olha o interior do estado, e as nossas entrevistas são gravadas. E eu faço questão de ouvir as gravações, porque a gente precisa sentir o que o cara está falando lá, o que ele está se posicionando, para a gente formar se esse voto é definitivo, se não é, se tem. E no interior do estado, a gente vê a força do governo é muito mais forte que aqui, porque as redes sociais não circulam muito como circulam aqui, sabe? E essa guerra eleitoral, ela está se proliferando nas redes sociais. Então, o que acontece? A falha, o que eu não diria nem falha, você analisa bem um governo com resultados expressivos, mas que nós temos somos um país rico, um estado rico, mas que uma população pobre. E isso alguma coisa está errado aí. Nós precisamos olhar para isso, sem condenar ou tentar falar qualquer coisa. Programas, plano de governo que olhe para isso também, sabe? No país, aqui, há uma disparidade. A Carmen Lúcia foi muito feliz no outro dia. Eu vi uma entrevista dela, e uma palestra dela, melhor dizendo, e ela foi muito feliz. No nosso país, tem gente que vai trabalhar de helicóptero, sabe? E o empregado dele vai no lombo de jegue, sabe? Tem uma disparidade muito grande. É verdade. Sabe? Nós temos... A desigualdade social a desigualdade social desse país precisa ser olhada com carinho. Por isso, sabe o que isso acontece? A marginalidade se prolifera em cima disso aí. Porque o cidadão não é tudo só problema de caráter. A falta de oportunidade gera também essa questão do aumento da criminalidade, certo? Nós precisamos melhorar como pessoa, programas efetivos, melhorar como homem. Essa questão do feminicídio é horrível, né? Nós precisamos de respostas. Eu acho que o cidadão precisa de respostas.
E está na hora, né? A oportunidade é agora. Mas não fugindo da sua pergunta, dessa questão das 4 candidaturas, que eu faço até questão de terminar com essa situação, são possíveis, tudo é possível. Né? Os 4 estão no páreo. Vamos lá. Otaviano, Jaime Campos, Wellington e... Exatamente. Olha, Natasha, tem alguma possibilidade? Eu acho difícil por conta... Não é que é difícil. O Lula, ele melhorou um pouco aqui. Dá para perceber Esses isso. 30% de votos que o PT costuma ter nas eleições, 30%, 35%... Mas como é o PT... em termos, por que eu digo a esquerda, né? Em termos de... Quem está na esquerda hoje? Quem são os candidatos ao Senado da esquerda hoje? Fávaro, que tem um vínculo forte com o agronegócio, vai ter votos. Então, essa questão ideológica, ela já foi embora faz muito tempo. Você né? falava que o Senado vai ser o mais acirrado. Mais acirrado, eu acredito que sim. Quem é que desponta nessa disputa? Olha, Além de Mauro Mendes e Janaína Riva. E o Fávaro, obviamente. O Fávaro, o próprio Pedro Táxi, tudo pode acontecer. O Pedro Táxi, por exemplo, aqui na Baixada Cuiabana, ele começou a aparecer, sabe? É onde as redes sociais é um pouco mais forte e tal, essas polêmicas aí. Então, ele está conseguindo algum êxito. Mas eu acho assim, o Mauro Mendes, ele surfa no resultado de um governo, sabe? Que é muito bem avaliado, sabe? Isso aí já dá uma vantagem, a menos que aconteça alguma coisa... É o suficiente para ele bancar a candidatura de um outro partido que não seja... Não. Como é o caso do Otaviano? Não é suficiente. Eu acho que não se transfere voto. Em 2024 nós vivemos isso aqui em Cuiabá, com o Botelho. Não tem transferência. A transferência de voto... Mas o que aconteceu em 2024 aqui, que eu comecei até a falar e depois, eu vi que o Botelho, o nosso teste da pesquisa híbrida foi aqui em Cuiabá, e porque eu fiquei com aquilo inculcado. Quando nós jogamos nas redes sociais, em quem você votou em 2024 no primeiro turno, 51%. Ali, 18% que respondeu nas redes sociais, servidores públicos. No campo, mesmo número de entrevista, 1% de servidor público. Esses 18%, 51% disse que votou em Lúdio no primeiro turno. Então, eles promoveram essa, e a gente não conseguiu ouvir esse povo. Isso foi o erro, sabe, categórico. Então, o que acontece? Eu acredito que o Mauro Mendes, por todo o resultado que ele produziu de governo, ele é um forte candidato para uma das vagas. E a Janaína, como é que se posiciona? A Janaína se posiciona muito bem. Seria o segundo nome? Eu faço uma... Porque a gente está... Eu vou fazer uma conta aqui de padaria. Fávaro, considerando que ele possa ter de 25% a 35% dos votos da centro-esquerda, da esquerda de Mato Grosso, né? Onde ele concentra esses votos como candidato ao Senado. Porque é o único nome da esquerda. Não tem... O Pedro Táxi está se apresentando aí, né, como candidato da esquerda. O Pedro também. O Pedro... É que o Pedro não tem esse perfil associado ao governo Lula, né? Não eu estou falando E o Fávaro esteve lá, né? E o Fávaro esteve lá. E é o representante da federação, embora o Táxi esteja hoje na federação pelo PV. Mas a imagem do Fávaro em relação à centro-esquerda é mais forte. Mas vamos lá. Fávaro não vai conseguir ter os 35 por voto só para ele. Não. Vai ter que dividir com o Pedro, etc. Absolutamente. Ali vai ter... Aliás, Pedro vai ter voto, eu acho, não só... A Janaína tem voto na esquerda. A Janaína tem voto na esquerda, tem voto na direita, tem voto em todo no lugar. Centro. No centro. Né? Acho que isso favorece muito Ela, o segundo voto. Ela, eu acho que como candidata... Para onde vão o segundo voto? O segundo voto é uma incógnita. O que eu tenho percebido é que o segundo voto, ele... Está muito difícil o cara responder hoje o primeiro voto, sabe? O segundo voto tem 50% aí que a pessoa não faz nem... Mas você está falando, por exemplo... Tem muita gente que nem sabe que tem segundo voto. Tem isso. Mas, de qualquer maneira, lá até lá... A campanha vem para isso, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, se você percebe que Mauro tem um peso maior,
né? É a percepção. Ele larga na frente com essas conjunturas todas aí. Tá. Né? Isso significa que ele vai ter voto, o primeiro voto, de uma boa parte. Isso é identificado nas pesquisas? É identificado. Quem é o primeiro voto? Sim, ele lidera no primeiro voto. E a Janaína lidera no segundo voto. Mas ele não lidera no segundo voto, Mauro? Não, a Janaína lidera no segundo voto. E tem voto no primeiro? E tem voto no primeiro. Ela lidera no segundo e está sempre em segundo, ali no primeiro voto. Não, porque também eles largaram antes, né? Uhum. E como é que se posiciona, por exemplo, o Pedro, o Táxi e o Fávaro nessa Não, discussão? olha, todos, como eu disse, todos têm o Senado, todos têm possibilidade. Não dá para falar assim, vai ser fulano e fulano. Quem fizer isso está muito... Depende do que vai acontecer nesse decorrer aí. Né? Porque a eleição, digamos assim, o processo eleitoral, ele vai se apegando... Passou as convenções aí. Como é que vai se comportar, por exemplo, um eleitor do Medeiros? Eu ia perguntar sobre Medeiros, que é o único que se aparece mais identificado como bolsonarista. Exatamente. Ele rechaça a Janaína e o MDB. Uhum. Como é que o PL vai ter a Janaína e o MDB no palanque se, por exemplo, os líderes aqui, que são o Wellington, óbvio, né? Mas você tem o prefeito da capital, o candidato ao Senado e os outros líderes que não aceitam a presença do MDB. Como é que vai conviver isso? Vamos ter que ver o que vai acontecer. Mas existe uma possibilidade, se acontecer, e pode acontecer, da Janaína sair sozinha. Ela é a chapa majoritária como Senado, sem candidato ao governo. Sim. Ou vai ter candidatura informal. Não, vou apoiar meu sogro, Wellington Fagundes. Eu acho que todas essas situações estão aguardadas, estão sendo... primeiro vai ver o que vai acontecer no União Brasil. Sabe? É a primeira definição necessária. Exatamente. O que vai acontecer na União Brasil? Sabe? Aí, partindo daí, aí que eu acredito que vai se montar os times, cada qual com cada qual. Sem essa definição é complicado, né? O Otaviano Pivetta, ele se posiciona como direita, extrema-direita, né? E a gente percebe aí nas declarações e tal. E eu não sei até quando que vai ser viável para ele, sabe, ostentar. Não é de falar assim, virar a sua esquerda, não é isso. Não é isso. Eu acho que um gestor, ou quem faz a extremidade de cada um dos candidatos, eu sou extremista pelo direito do povo de Manaus, pelo Mato Grosso. Meu extremismo é defender os interesses do Estado, sabe? Vou lutar com unhas e dentes, né? Esquecer um pouco isso, né? De que você está do lado de lá, que o presidente dos Estados Unidos falou que a esquerda são canalhas, bandidos e tal. E vice-versa, né? Sabe? A esquerda também precisa organizar, sabe? Você tem, na eleição passada, o Lula se elegeu presidente da República, a Rosa Neide foi a mais votada deputada federal, e não fez nenhum. Não fez nenhum deputado federal. Tem possibilidade de ser eleita agora, né? Agora eu acho que ela se elege, com essa nova composição. Gonçalo de Barros, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. Muito obrigado pelo papo com você, esclarecedor. A gente tem uma visão de quem pesquisa, de quem tem a técnica da mão. É importante a gente compreender mais, né, o que pode acontecer daqui para frente. Mas ainda tem muito chão, né? Até terminar a campanha eleitoral, né? Mas obrigado e conto com a sua presença numa nova oportunidade para a gente voltar a falar. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E à medida do que vai se clareando aí, a gente vamos sentar, vamos conversar. Vou consultando você e vou convidar para uma nova rodada. Obrigadíssimo você que nos acompanhou até agora.
Um grande abraço, até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante quanto foi essa com Gonçalo Aparecido Barros. Um abraço a todos.